Pode falar. Então, professor, eu gostei muito desse texto. Eu sempre quis ler o Allan Kardec, nunca tive tempo. E eu sei que ele tem zilhões de textos, né? Principalmente porque ele publica naquela revista, Amos. Então, esse em especial eu achei muito interessante, assim. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a você por ter escolhido esse texto, porque ele realmente, para mim, ele é muito interessante. Eu acho que a primeira coisa que eu achei super interessante é algo que ele diz numa nota, assim, que é a ideia de que a sociologia clássica ela se constrói contra a economia política, ou seja, os clássicos eles estão tentando estabelecer algo diferente de uma visão utilitarista. Eu penso no debate Durkheim contra Spencer, e isso para mim sempre foi muito interessante ver, no Durkheim especificamente, mas entender isso como uma coisa que é compartilhada por todos os clássicos, eu achei algo muito interessante também. Eu acho que a ideia de anti-utilitarismo positivo na dádiva é muito interessante também, porque quando eu li um ensaio sobre a dádiva pela primeira vez, eu estava justamente buscando algo negativo, assim, e acho que foi isso que eu acabei encontrando na leitura do ensaio sobre a dádiva, uma espécie de anti-utilitarismo negativo. Mas e nunca me questionei se aquilo poderia ser expandido, né? Eu sempre fiquei com aquela ideia de que, sei lá, talvez nas sociedades que o Mose estudou, mas nunca tinha pensado também em expandir a ideia da dádiva para analisar outras questões. Eu fui fazer isso muito depois. Eu acho que se eu tivesse lido Calais muito antes, eu acho que teria me ajudado em muitas coisas, assim. Então, no geral, eu achei o texto muito bom, assim. Eu acho que a ideia de interpretar o paradigma da dádiva relacionando com a reflexão sobre redes, eu acho muito interessante, porque eu acho que tanto na sociologia quanto na ciência política, a análise de redes ela é muito utilizada, né, atualmente, e eu particularmente gosto bastante, eu acho bastante interessante, mas ver o Moço como alguém que pode contribuir para isso abre meus olhos para muita coisa. Enfim, eu gostei bastante do texto. Legal. E você, Vitor? Então, eu não consegui ler o texto todo, li bem pouco, na verdade, só uma parte do começo, então eu não sei se eu tenho muita coisa para dizer hoje. Tá bom. Arthur? Professor, achei o texto legal, tem muitas coisas de outras discussões, né, que realmente eu não tenho tanta leitura para entender tão claramente, né, por exemplo, essa questão do utilitarismo positivo e negativo. Eu entendi mais ou menos qual é o ponto, mas eu acho que a gente podia se deter um pouco mais sobre o que é utilitarismo positivo e negativo. Eu gostei da percepção de como um paradigma, ele bota de uma forma bem simples, né, a questão do paradigma nas ciências sociais. Eu acho que seria um outro discurso, uma outra discussão que seria muito rica, porque eu sempre tive um pouco essa percepção um pouco borrada, né? Se tem ou não tem um paradigma nas ciências sociais, né? Se tem, qual que é, se são mais que um, né? Eu acho que isso é uma coisa muito rica também. Eu anotei um monte de coisa aqui, mas eu acho que é melhor a gente levando. Eu vou perguntar mais para frente, porque se eu for colocar aqui tudo que eu anotei aqui, eu acho que ia ficar complicado. Ele tem umas críticas, né, para os discípulos, né? Eu vi a crítica dele com o Levi-Strauss. Eu queria ver o que você e a turma acham sobre essa crítica, porque ele falou que, né, o Strauss ele reduziu a dádiva à troca. Isso é uma percepção que eu não concordo muito. Eu senti que ele, de alguma forma, reduziu o argumento do Levi-Strauss. Eu queria ver a opinião de vocês sobre isso, né, botando para jogo mesmo. E
É isso, eu acho que não vou me deter. Talvez, só para colocar que talvez seja interessante também uma outra discussão para passar, que é no final que ele traz a questão das 4 dimensões da ação humana, que vem a questão da obrigação, espontaneidade, interesse e prazer. E eu não entendi muito ao certo se, tipo assim, ele está falando que são 4 dimensões porque ele vem derivando, né? Então, eu não entendi se obrigação e espontaneidade, quer dizer, se interesse e prazer são uma derivação da obrigação e da espontaneidade, se eles são complementares, e daí saiu pulsão de guerra e pulsão de paz, pulsão de vida, né, do Freud, que aí já entra numa seara que eu acho bem da hora da gente discutir. Eu acho que... Mas, assim, Freud ia destoar um pouquinho, mas voltando para essa questão da questão da obrigação e espontaneidade, como é que a gente pensa 4 dimensões da ação, porque para mim eles são muito complementares, mas não sei se eu entendi ao certo se ele leva como uma derivado do outro, né? Eu queria ver a opinião de vocês. Eu acho que de resto eu vou colocando durante a aula. Ok. Gabriel, e você, Gabriel? Professor, acho que a minha opinião diverge um pouco dos colegas, porque eu achei o texto um pouco chato. Assim, foi muito difícil ler e prestar atenção em tudo, sabe, que ele estava falando. Tanto até que eu não li até o fim, eu parei na metade, mais ou menos. Mas, não sei, tipo, eu não tenho muito o que falar. Foi muito difícil prestar atenção enquanto eu lia no texto. Não sei se porque eu tô cansado de semestre ou se ele fala muita coisa ao mesmo tempo e eu acabei ficando perdido, mas enfim, foi isso. Tá bom. Vamos começar, então. Uma questão muito simples, na verdade, mas qual é o objetivo do texto? Estabelecer a dádiva como um paradigma. Mas que tipo de paradigma ele é? Ele vai falar que são 3 paradigmas. Quais são os 2 outros? Seria o individualismo metodológico e o holismo, né? Qual é a diferença entre eles? O do individualismo seria que as relações sociais são meio que resultados de cálculos individuais, né? A questão da estratégia, tudo e tal. Enquanto o holismo, ele acredita que aquela coisa que o todo não é igual à soma das partes, né? Ou seja, tem o fato social que precede ao indivíduo. E como fica? E qual é a crítica que ele faz ao holismo? Qual é a crítica que ele faz ao individualismo? Ele diz que o holismo metodológico reifica a ideia de totalidade, de sociedade, ou seja, traz ela como algo dado, e por outro lado, o individualismo ele reifica a ideia de indivíduo, ou seja, traz ele como dado também, sempre presente, quando na verdade, por uma perspectiva do holismo metodológico, o indivíduo ele está sempre inserido, né, na trama do social, e a própria ideia de indivíduo não pode surgir, não pode ser concebida sem uma esfera maior de interação. Ok, mas e daí? Por que isso é um problema? O que fica faltando? Ele vai argumentar que falta uma alternativa intermediária a essas duas posições. Ele vai colocando cada escola sociológica na sua caixinha, aí, umas mais ligadas ao individualismo, outras mais ligadas ao holismo, e dizer que a dádiva faz uma integração meio meso assim, entre essas duas, de uma maneira que ele acha bastante interessante. Sim, mas qual é o problema do individualismo? Como é que ele coloca o problema do holismo e como é que ele coloca o problema do individualismo? Você tem razão, ele diz isso. Mas, ok, você está reificando a sociedade, mas por que isso é um problema? Qual é o problema interpretativo que surge ao você tomar uma atitude holística, por exemplo?
Eu posso dar um exemplo com marxismo, por exemplo. Marxismo é considerado por muita gente com uma perspectiva inteiramente holista, ainda que haja marxistas que trabalham com o individualismo metodológico, mas nessa tradição holista você toma a ideia, por exemplo, de uma classe trabalhadora, por exemplo, que existe e que age, ela existe primeiro, né? Ela existe, e existe algo que a gente pode chamar de classe trabalhadora, e segundo que ela tem um certo interesse, ou ela tem um certo destino, ou ela age de certa forma. E às vezes o holismo ele vem junto com, geralmente ele vem junto com o substancialismo, né? Se, por exemplo, se a essência da classe trabalhadora é o fato de que ela é despossuída dos meios de produção, portanto, né, ela tem várias consequências aí que o Marx vai colocando nessa ideia dele de que ele tem na classe trabalhadora, mesma coisa da classe burguesa, etc. Mas a ideia de que você toma coletividades como se fossem indivíduos, né? Como se elas tivessem desejo, ação, interesse e etc. Ó, Miguel não discorda nada de você, mas qual é a crítica que ele faz? Tem um motivo pelo qual estou fazendo essa pergunta. O que você acha, Arthur? Arthur? Professor, eu estou pensando aqui, mas uma crítica especificamente eu não vejo. Eu vi ele propondo como um terceiro método o da dádiva, né? O terceiro paradigma. Uhum. Mas eu realmente não vi uma crítica especificamente a essa noção holística. Tá logo no começo, se não me engano. Eu peguei uma frase aqui, acho que eu posso ler. Qual No final dos página? problemas. Eu acho que é a página 10 do PDF. Eu vou ler aqui. Tá. Está falando sobre holismo, né? Por hipótese, postula que o laço social sempre está dado de saída e preexiste ontologicamente a ação dos sujeitos sociais. Mas seria possível falar em ação nesse caso? Dificilmente, já que nessa perspectiva supõe-se que os sujeitos, individuais ou coletivos, não fazem senão aplicar um modelo e uma lei que existiam antes deles. Limita-se a expressar os valores de sua cultura, no culturalismo, né? Cumprir as funções sociais determinadas, no caso do funcionalismo, ou colocar em prática as regras envolvidas na lógica da estrutura de que dependem, aí no caso do estruturalismo. Pois é. Essa aqui, qual é a relação dessa crítica com a crítica de Bourdieu, por exemplo? Exatamente que o mecanismo que determina a ação humana? Exatamente, você dá uma estrutura, ela é abstrata, e você simplesmente impõe isso ao sujeito, como se os sujeitos, então, eles fossem, na verdade, eles estivessem ali para repetir regras que já estão dadas por ele, né? Já estão e o Dada e o do individualismo, qual é o centro da crítica? Que tem algo que se perde, né, a soma das partes não chega ao todo. Então, e ele até vem criticar a perspectiva de que Max Weber ele é individualista metodológico. Isso é uma outra coisa que eu também acho interessante, porque eu nunca li muito Weber. Eu acho que seria interessante a gente trabalhar por que o Max Weber é individualista, por que esse cara está discordando de que ele é individualista, e dar meio que uma ideia, assim. Olha, eu já vi vários textos sobre isso, né? E é verdade que o Weber trabalha pensando... Quando ele pensa ação a partir... o suporte da ação são os indivíduos. Então, ele pensa numa sociedade de indivíduos. Isso é verdade. Mas o Weber nunca disse que a sociedade seria redutível aos indivíduos. Pelo contrário, está lá no Economia e Sociedade, na introdução, aquela introdução metodológica, ele tem uma das notas, que eu não vou lembrar qual é agora,
que ele vai falar sobre o funcionalismo, a análise funcionalista da sociedade. E o que ele vai dizer é o seguinte, olha, uma análise funcionalista da sociedade, ela não consegue, vamos dizer assim, dar conta da ação social. Então, não é o que me interessa. Ela pode ser, inclusive, um estudo que precede o estudo da ação social. Mas o estudo da ação social é outra coisa. Principalmente porque a ação social envolve significação, né? E principalmente significação referenciada. Você referencia, a sua ação é guiada pelo que os outros fazem, pelo que os outros pensam também. É a ideia de relação social, né? Isso. Agora, a ideia de que você está... O Goethe tem uma interpretação muito interessante do Weber. Ele diz o seguinte, que o homem está preso em teias de significado. Então, assim, eu acho difícil... eu acho difícil todo mundo dizer que Weber é um individualismo metodológico. Os individualismos metodológicos tem muito mais a ver com os economistas, que, claro, tem uma leitura do Weber, né? E que vão tentar se exportar para outros lugares das ciências sociais, como, por exemplo, a economia, e a política, por exemplo. Eu não sei hoje como é que eles estão na sociologia. Tem bastante escolha racional. Escolha racional, né? Estados Unidos. Os Estados Unidos é um lugar disso, né? Eu tenho uma hipótese, porque a minha hipótese é de que, como antropólogo, para mim, o indivíduo, enquanto categoria, é uma construção muito recente. Então, como você pode aplicar uma teoria que vai pensar as pessoas como indivíduos numa sociedade em que as pessoas não se pensam como indivíduos. Então, do meu ponto de vista, isso é complicado. Isso é um problema metodológico importante, que a gente passa por cima, né? O que não significa dizer que a análise esse tipo de análise não seja muito apropriada em certos contextos. Como eu acho que ela é. Contexto econômico, alguns contextos políticos, em algumas sociedades, talvez. O problema é a tentativa de exportar isso e criar de novo, o problema do meu ponto de vista é você exportar isso e tentar criar E alguns individualistas metodológicos vão ao limite de dizer que a sociedade ela é redutível aos indivíduos. E a ação e as suas preferências, né? Que eu acho também muito complicado. O que você acha, Miguel? Acho também. Eu acho que é complicado também. Mas E a gente vê o quanto a ideia de sociedade é uma coisa bastante devedora da escola sociológica francesa, né? E de todos os seus desdobramentos, assim. Eu acho que hoje em dia, tem muita escolha racional na sociologia. Eu acho que tem problemas também com o conceito de sociedade, assim, uma coisa meio quase metafísica, né? Mas que eu acho que se a sociologia, por exemplo, perder isso, eu acho que ela perde o seu objeto, assim. Principalmente no contexto interdisciplinar, em que outras disciplinas hoje em dia, mais particularmente a economia, tem se colocado para analisar várias outras coisas além dos fatos econômicos. Eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, de se manter a ideia de sociedade, a ideia de coletividade. E eu acho que, particularmente, seguindo o argumento do Caillet, Mose e Durkheim e o próprio Caillet são muito interessantes para reter isso de uma maneira interessante, de uma maneira qualificada e completamente diferente, né? Um paradigma completamente diferente das outras disciplinas. Agora, tem um problema com isso, eu acho que o argumento dele está correto, no centro. Ou seja,
algo sobra quando você tenta reduzir a sociedade dos indivíduos. E ele faz uma crítica aqui que eu acho muito interessante. É na mesma página que você tinha lido, só que na coluna da esquerda. Que olha só, os dois paradigmas reconhecidos se mostram totalmente incapazes de pensar, ao contrário do que creem, a gênese do laço social e a aliança. Totalmente incapazes também de pensar a dádiva e, por conseguinte, o político. O que é que vocês acham? Gabriel, estou vendo que você está pensando, Gabriel. Divide com a gente. Na verdade, eu estou um pouco perdido, professor. É? Tá bom. Quem ajuda o Gabriel? Miguel, né? Claro. Miguel. É difícil. Acho que com certeza, não sei. Eu acho que incapacidade de pensar a dádiva, com certeza. Eu acho que a dádiva é algo que foge muito das duas perspectivas. Apesar de que eu, por muito tempo, entendi a dádiva assim de uma maneira holista, quase assim, de coletividades trocando, alianças familiares e coisas que isso, sobressaem ao indivíduo assim. Mas hoje em dia eu tenho uma posição bem mesmo assim, de entender a dádiva como algo completamente diferente, assim, que foge desses dois. Ok. O que você acha? Desenvolve essa sua posição, por favor, Miguel. Porque, sei lá, quando a gente vê um ensaio sobre a dádiva, a ideia de fato social total, ela pressupõe uma totalidade, né? Uma elaboração conjunta de vários fatores sociais, econômicos, políticos, religiosos, etc. E isso pressupõe uma ideia de uma coletividade, assim, você está fazendo uma troca, não é uma troca individual entre você e uma outra pessoa, é ao mesmo tempo aquela sociedade inteira que está nesse sistema de troca, nesse sistema de Mas circulação. só um parêntese. Isso aí o moço fala isso quase ipsis literis, né? Sim, exatamente. Ok. E não sei, como eu disse, assim, no começo eu achava isso de uma maneira muito holista, assim, pelo fato de ser um fato social total, de ser algo que engendra diversas instituições, diversos domínios do social, que é o que junta, né, o domínio social numa totalidade que agrega muitas coisas. Eu sempre, no começo, eu entendia dessa forma, assim, de uma forma holista, quase culturalista, assim, mas depois eu fui ver que quando você aplica isso para outros domínios, que não sejam o domínio do MOS, que não sejam sociedades arcaicas, né, entre aspas, mas as nossas sociedades modernas, eu vejo que as coisas, a ideia de totalidade, uma ideia holista, assim, uma interpretação holista, na verdade, ela já não faz mais sentido, assim. Por exemplo, dentro do seu trabalho, você vê que são indivíduos, assim, e são trocas muito, apesar de que elas envolvem, claro, um grupo maior do que dois indivíduos, elas também são feitas, assim, em outra escala, assim, que não é necessariamente a escala holista. Então, não sei, eu concordo É, bastante com o desenvolvimento do Calais aí, nesse pois sentido. é, mas assim, aí eu acho que o Caê exagerou aqui, pelo menos do meu ponto de vista. Porque faz sentido, ele está colocando as coisas em oposição, e para colocar as coisas em oposição, para que elas fiquem mais claras, ele está pensando os lados extremos disso. Por que, por que eu acho isso? Né? É que o problema está em transformar um princípio metodológico numa referência ao mundo. Fez sentido o que eu falei? Uma referência única? Não. Quando você falasse totalidade, você estivesse referindo a algo que existe, algo que está lá, que pode ser mencionado justamente por causa disso.
que me parece é que essas coisas elas são metáforas que são importantes para a gente pensar. O que a sociedade é e tal, isso a gente nunca sabe, porque uma ideia, a consequência de pensar o fenômeno social como coisas é o fato de que eles são incognoscíveis. Ou seja, a coisa por ela mesma, você não vai saber o que ela é. Você só sabe criar categorias para pensar aquilo que está lá. Essas categorias partem de você. Então, dessa perspectiva, por exemplo, quando você fala o fato social total, ele é muito interessante. Por quê? Eu acho que está aí o gancho do texto. Por quê? Porque o fato... Eu falei isso na aula, quando a gente leu lá o texto do Moço. Vou repetir. O fato social total é a solução do Moço para o conceito de totalidade do Durkheim. Vocês lembram dessa discussão? Sim. Vocês lembram que eu havia dito? Que o Durkheim, quando ele pensa a totalidade, ela pensa uma totalidade mesmo. Ela tem é a sociedade hipostasiada. Portanto, há aí uma ideia de limite nessa sociedade. Quando o Moço é uma criatura teórica. Quando o Moço fala em totalidade, ele está se referindo não ao fato de que aquele rito, aquele coisa, ele expressa uma totalidade subjacente, no sentido de que tem ali um todo que pode ser referido. O que ele está chamando de fato social total é um fenômeno no qual estão juntos, ou estão relacionados, ele só faz sentido. Vou dizer diferente. É um conjunto complexo. Por quê? Porque ele não consegue ser reduzido aos seus componentes. Então, o fato social total não é simplesmente econômico, mais social, mais religioso, mais político, mais... não é só isso. Ele é o quê? Ele é uma mistura de tudo isso, que não consegue ser reduzida a nenhum desses componentes. Ou seja, essa mistura, ela tem um caráter sui generis, nesse sentido, que é parecido, mas não é a mesma coisa que o Durkheim chama de o caráter sui generis do fato social. Pedro? Pode-se dizer que, então, o fato social total na concepção de Mauss é uma lei ou regra ou norma? Alguma coisa assim? Não. É um princípio metodológico. Por quê? Porque o que ele vai... Você tem dúvidas ainda, Pedro? Pode falar. Sim, eu não entendo exatamente qual a diferença. Porque quando você fala que é, que é uma regra, é alguma coisa, você está dizendo que é uma coisa que está na realidade, que regula a realidade, que submete a uma forma ou a uma norma um conjunto de outros fenômenos. Não. É uma criação do nosso olhar. Por isso, um princípio metodológico. O que significa isso? Significa, e aí, por isso que eu falei que dava um passo, né? Que o Cahiers está propondo aqui é um simbolismo, vamos dizer assim, que o Moço ele tem uma teoria do simbolismo que não está explicitada, mas ela está explicitada como teoria, mas ela
é o que dá sentido aos trabalhos que ele faz, que dá uma organicidade ao que ele está fazendo. E que teoria do simbólico é essa? É a ideia de que a relação dá o sentido aos elementos. Por isso que não pode ser uma soma. Entendeu? Então, o princípio de totalidade, ele vira o quê? Ele vira um princípio do pensamento. Você pode falar que era para Durkheim também, mas Durkheim, quando estava falando de sociedade, ele estava escrevendo uma sociedade. Você concorda, Miguel? Não, eu concordo totalmente, até porque o Mose é bem menos teórico que o Durkheim, né? A gente falando aqui sobre fato social total de uma maneira teórica, em termos de definição, assim, mas no fundo é igual o que ele disse, assim, você vê o fato social total na própria descrição do Mose, de como aquilo funciona, assim, tá tudo lá. A troca de bens, por exemplo, de mercadorias, ela é, claro, econômica, mas o Mose, ele demonstra como isso envolve muitos mais outros domínios do social e constitui, mobiliza todos eles. E eu acho que é muito difícil, mas é uma coisa, né? Porque depois da leitura do Lévi-Strauss, a gente tende a falar disso de uma forma muito teórica, né, muito sistemática, e o Mose, o Kalia diz aqui novamente, né, horror ao pensamento sistemático, à sistematização. Eu acho que realmente, assim, Eu não sei se o Caí, eu não sei se o Mose tinha essa horror à sistematização, não, viu? Eu acho que o pensamento do Mose, ele é bem sistemático. O que eu acho que ele não faz é, a diferença do Durkheim, ele não cria um sistema teórico, digamos assim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. No próprio ensaio sobre a dádiva, quando ele fala sobre trocas, né? Ele vai estabelecer 3 tipos de prestação: prestações totais de tipo agonístico e troca de mercado. Vocês lembram disso? O Caí, inclusive, citando o Godelier. Pois bem, isso não é uma tipificação sistemática dessas possibilidades? Com certeza. Eu só acho que ele não é especulativo, igual o Kalia diz, ou que ele faz teoria por teoria. Acho que isso ele não faz mesmo. Exatamente. Assim. Ele sempre está no concreto. E aí eu acho que é o grande lance. Por quê? Porque o concreto não permite a ele estabelecer regras, estabelecer o tipo de teoria, por exemplo, que o Durkheim estabelece, ou estabelecer o tipo de teoria que alguma sociologia estabelece também. Dizendo, por exemplo, sei lá, tipo levi-straussiano, vamos pensar, que o casamento preferencial é que naquela sociedade casa-se todo mundo com as primas cruzadas patrilineares, sejam elas reais ou classificatórias. Isso é uma regra, né? Eu acho que ele não, eu acho que está muito mais, eu acho que o Zuccaria também tem razão, ele está muito mais aberto à ação e vamos dizer assim, e ao fato de que para você continuar a sociedade, para você continuar a aliança, você tem que estudar trabalho. Existe uma ação continuada, uma decisão, eu vejo muito no Moses um espaço de liberdade. Vocês concordam comigo? Gabriel. Professor, pelo que eu estou entendendo desse debate, eu acho que eu concordo sim, com você. Assim, pelo que eu entendi, é como se o Mose fosse um pouco mais flexível, né? Do que o Durkheim. Então, assim, por que porque
o simbólico, ele só se realiza na relação. Uma coisa não tem sentido por si só, ele só tem sentido em relação a outras coisas, ou em função de outras coisas. Sentido matemático. Por exemplo, a dádiva, ela só faz sentido na medida em que ela junta interesse e desinteresse. Ou seja, isso significa que ela pode, ao mesmo tempo que ela pode ser econômica, ela pode ser social, religiosa. Aí vai, né? E quando você tenta, você observa a dádiva com os olhos de hoje, você tenta o quê? Extrair da dádiva o interesse ou desinteresse, deixa de fazer sentido, do meu ponto de vista. Não sei, comentários. Arthur. Professor, eu acho que tem esse caráter flexível, até pelos dados que ele estava analisando, né? É uma coisa que cada situação vai aparecer uma relação específica. Mas isso é interessante porque isso suscita uma das questões que o Caillier traz, que é sobre uma noção que ele diz que Mauss tem, mas ele não dá certeza que ele tem. Que é sobre a relação entre dádiva, simbolismo e fato social total. Que ele fala que está ali, apesar do Mauss não ter, de alguma forma, não ter exatamente expresso dessa forma, ou não ser a todo momento que ele mostra que ele sabe desse fator revolucionário da teoria, né? E eu acho que esse também seria um ponto central para a gente girar em torno, para compreender tanto a teoria do Mauss como o ponto da questão paradigmática do dom. Pedro, comentários? Não no momento. Ok. Vitor, quer dizer alguma coisa? Não, acho que agora também não, professor. Miguel? Eu concordo 100% com o Arthur, porque todo o argumento do Caillier, ele se constrói em cima disso, né? Na ideia de que o Mauss não estaria lá, né? Estaria na obra do Mauss, mas o Mauss não teria desenvolvido. Eu fico pensando assim, se o Mauss tivesse sido talvez um pouquinho só mais teórico, assim, esse texto do Caillier, ele talvez nem existiria, né? Porque no fundo o Caillier, ele está construindo em cima disso, assim, vê ali um paradigma, vê ali uma teoria, vê ali uma alternativa maior do que o Mauss elaborou. Mas eu não sei, do pouco que eu conheço do Mauss, eu diria que ele não sei, eu não diria que estaria ali, tipo, em repouso, né? Essa possibilidade. Eu acho que o Mauss, ele tem muitos textos, principalmente sociologia e antropologia, que são muitos textos monográficos, quase, né? É de um assunto específico, de um tema específico, e não sei, eu vejo que o Caillier está elaborando em cima disso, assim. Eu não vejo... E muito Mas é o sistemático Caillier. também. É o Caillier tentando também se colocar nessa descendência, né? Assim, Claro. se aproveitando simbolicamente disso e etc. Mas eu acho que é algo muito interessante também todo o papel que o Mauss teve de ensinar pessoas, né? Eu me lembro que eu vi um documentário com umas alunas do Mauss, que era muito interessante, assim, um documentário, assim. Eram só alunas mulheres e elas tinham coisas muito positivas e muito boas de falar do Mauss, assim, enquanto pessoa, enquanto professor, enquanto animador. E eu acho que talvez o Caillier esteja certo em dizer que o Mauss realmente talvez não tivesse tido tempo para isso, tivesse focado em outras coisas. Esse é o grande mistério. Por que ele não... Ele tem ensaio sobre o sacrifício, mas também acho que é com o Hubert, né? Então é sistema até lá, começo, meio, fim. Ele não terminou a prece. Enfim, tem umas coisas, né, com o Mauss.
Tá bom, e essa coisa do dilema do prisioneiro, vocês chamou a atenção de vocês? Por que isso é importante para ele? Desculpa. Ah, Vocês sabem o que é o dilema do prisioneiro? eu sou familiar com ele, eu só queria saber como ele usa isso no texto. Tá bom, qual é o dilema do prisioneiro, então? Vamos lá, quem me ajuda? Pedro. Tá? Resumindo que duas pessoas cometeram um crime juntos, são levadas à prisão. Para cada uma tem algumas possibilidades. Porque elas têm um histórico criminal, se elas nenhuma falar nada sobre a outra, elas vão pegar 3 anos. Eu não lembro quais os números exatos que eles colocam. Se um falar para o outro o que falou vai sair livre e o outro vai pegar 10 anos. Mas se os dois falarem um para o outro, os dois pegam 10 anos. Ou seja, no fundo, a melhor solução para os dois é cooperarem, né? Esse aqui é o dilema do prisioneiro. Só que, para cooperar, ele precisa ter confiança que o outro vai cooperar também. Do ponto de vista individual, tecnicamente, a melhor forma para você seria... Não. Espera, não. Desculpa. Esquece que eu disse. Eu meio que perdi o ponto. Você ia falar que, do ponto de vista individual, é melhor você dedurar o outro antes, né? Porque você sai livre. Mas o dilema do prisioneiro é... todo o dilema do prisioneiro é a ideia seguinte. Olha aqui, ó. Ó, quer ver? Olha só. Eu estou numa coisa aqui do dilema do prisioneiro. Olha só. Se A e B eles traem uns aos outros, os dois servem 2 anos na prisão. Se A ele trai B, mas B continua silêncio, o A vai livre e B serve 3 anos na prisão. Se A fica silêncio, mas B o trai, então A serve 3 anos e B sai livre. Se os dois continuam em silêncio, os dois servem apenas 1 ano da prisão. Então, qual é a ideia? Por que você também pode modificar o dilema do prisioneiro, por exemplo, assim, olha, se os dois não funciona. Mas enfim, tudo bem. O que significa o seguinte: para eles, para ter o melhor resultado para um deles, ele tem que trair o outro, certo? Mas se os dois se traem mutuamente, vamos ver aqui quanto é que eles têm. Os dois ficam 2 anos na prisão. E ao mesmo tempo é muito difícil você esperar que a outra pessoa não fale nada, né? Porque constitui uma situação ótima, né? É muito difícil pensar num dilema prisioneiro numa questão policial, né? São 2 interrogatórios ao mesmo tempo e com pressões diferentes e você está a todo momento pensando que outra pessoa pode falar. Então, esse é um dilema muito interessante, assim. Mas eu acho que a maneira como o Callier resolve ele, pelo paradigma da dádiva, também é muito interessante, porque ele se baseia numa aposta, né? Você tem que apostar. Você tem que apostar na confiança, você tem que apostar ou na desconfiança, você tem que apostar de alguma forma, você tem que se envolver, né? Esse é o ponto, você tem que ter confiança. E como você tem confiança? Esse é o ponto. A racionalidade não serve para isso. Porque você sempre vai pensar que o outro vai tentar ter a solução melhor para ele.
Ou seja, você vai tomar antes de ficar 3 anos e 2 anos, você prefere ficar 2 anos, certo? Ou você prefere livre. Aí como fica? Então, isso não importa. O que importa é o seguinte, que o ponto todo dele é que há um espaço aí que não está resolvido pela teoria, que é o espaço da confiança. Que é justamente o espaço onde entra a dádiva. E aí tem ele põe esses termos que eu acho interessante. Né? O cara, para ser generoso, ele tem que ser ele não pode ser meio generoso, ele não pode. A generosidade é uma aposta que, no fim, pode. Ele é mais como a gente disse, mais firme na resposta, que no final beneficia os dois. Ou sendo generoso, você vai voltar. Mas o problema é você apostar no desinteresse. Ou seja, a própria ideia de gratuidade, a própria ideia de uma aliança está ligada à ideia de gratuidade. Essa dimensão de fazer pelo outro. Sem que isso tenha um interesse explícito. É quase dizer que o indivíduo ele não dá conta, pensar só a parte do indivíduo, não dá conta da relação social, dessa relação de confiança, que é a base de muitas das nossas relações cotidianas. Vocês não estão de acordo? A confiança da dádiva, se diz. Não, a confiança no outro. A confiança que o outro vai... que eu estou fazendo pelo outro, ele vai me retribuir, ele vai, na hora que eu precisar, ele vai estar lá para mim. E isso é interessante porque isso escapa um pouco da estrutura do mecanismo, né? Porque Exatamente. Então, tipo assim, pode ter um mecanismo no sentido de, se ele não, sei lá, se eu der e não retribuir, né? Então essa confiança é uma palavra complicada, mas assim, então você pode dar alguma coisa esperando que a pessoa vai retribuir porque tem talvez um mecanismo aí que talvez obrigue, de certa forma, ele retribuir. Só que às vezes você não confia que ele vai retribuir. Às vezes, você conhecendo a pessoa, sabe, esse cara tá cagando para qualquer coisa desse sentido. Então, né, você humilhar uma pessoa no sistema Potlatch, uma pessoa que tá, na verdade, nem aí pro sistema Potlatch, né? Então, o conhecer, talvez uma intimidade também está relacionado com essa confiança, não? E esse tipo de coisa, ou seja, para a aliança funcionar, as coisas têm que andar juntas. O que eu quero dizer com isso? Não pode ser só o interesse. Agora ele faz uma outra afirmação, que isso está ligado que a relação de aliança está ligada a um aspecto simbólico que ultrapassa o interesse dos indivíduos. Miguel. Vou dar um exemplo máximo disso, que eu acho que está naquele texto do Bourdieu que a gente leu, Marginalia. Aquelas pessoas que, contexto pré-moderno, sei lá, cruzadas, guerras entre exércitos, morriam pelo exército, davam a vida pela pátria. É um tipo de ação que você não pode entender como 100% obrigatória, também de uma maneira, por exemplo, holista, assim, culturalista, e nem como autointeressada, né? Não tem como entender isso como autointeresse racional.
e as pessoas que morrem pela pátria, elas estão morrendo para preservar a honra delas. Então a força do simbólico aí, ela é muito forte, a ponto de dominar o indivíduo completamente e desembocar nesse ato último, supremo aí, do desinteresse em prol do... Você sacrificar a sua vida por uma ideia, né? Pátria, família. Alguém que fizesse isso de maneira só obrigatória, eu acho que não chegaria nesse caso limite. Essa é uma coisa muito interessante também. É. E tem um momento aqui que ele vai falar sobre não, peraí, eu me perdi. Vamos lá, continuar nossa rodada. Miguel, comentários. Acho que vocês estão falando sobre a ideia do simbolismo, que ultrapassa os indivíduos. Pois é, que a própria coisa que você troca são coisas que têm sentido. E você não as trocas porque elas são coisas, você as trocas porque elas têm sentido. Carinho, abrigo, amor, acolhimento, cumprimento, reconhecimento. Você dá um presente de aniversário excelente para você. Sua tia te dá um presente de aniversário ótimo, Miguel, sei lá. Coisa assim, over, um iPhone. Por que você gosta de iPhone? Supor que você gostasse. É claro que você vai ficar super contente. Mas ela te deu o iPhone porque é o iPhone. Deu? O que você acha? E ela te deu o Acho que iPhone? não. Acho que não, acho que ela deu porque é um presente caríssimo e ela quer demonstrar, ou ele quer demonstrar o quanto ele gosta de mim, por exemplo. Por exemplo, ou dizer que você é um menino ótimo, ou reconhecer você por alguma coisa passada, ou simplesmente ele é muito rico e para ele não faz nenhuma diferença. Também pode ser. Né? Mas acho que o Então, legal também do Calhê, nessa ideia do simbolismo, é de que é isso que diferencia para o Calhê o Durkheim do Mose, né? Porque para o Durkheim o fato social é obrigatório, a sociedade é quase uma totalidade que coercitiva ali sobre o indivíduo, para o Mose não. Há um hiato, né, entre indivíduo e sociedade, e essa relação entre indivíduo e sociedade se dá, segundo o Calhê, numa relação de cotradução, de significação, de simbolismo, que essa é eu uma acho ideia que muito isso é muito legal. interessante. Essa é uma ideia muito legal, né? Porque permite você colocar, você trazer toda uma discussão sobre psicologia, isso é uma discussão importante. Moses estabelece claramente a precedência do social sobre o individual. Está naquele texto Relações Reais e Práticas de Psicologia e Sociologia. Ele fala da demonstração obrigatória do sentimento. Mas, por outro lado, se você... Ele em nenhum momento usa, o Mose em nenhum momento usa o psicológico como categoria de explicação ou de compreensão. Mas por detrás disso tem a ideia básica em todo empreendimento mociano, que é você fazer a experiência das categorias alheias. Vocês entendem o que significa? Não, professor. Ah, tá. Vou dar um exemplo. Drummond. O Drummond fez
tinha aula com o moço, né? O moço recebia em casa, aparentemente. E um dia ele chegou mais cedo e perguntou para o moço, Monsieur Moço, ele perguntou assim, sobre a tradução da Cuvades. Cuvades é aquele, quando a mulher fica grávida, ela tem um filho, os dois passam por restrições, né? Ok. E aí estava com problema de tradução, e por que eles, né? Por que isso acontece? Aí eu, pá, bum, como só os franceses sabem fazer. Mas claro, o filho é dos dois. Os dois, é uma produção coletiva, os dois estão fazendo e desconversa, né? Aí no final da aula, no final do encontro, eu falei assim, Dumont, sobre aquela pergunta que você tinha me feito, preciso que você faça um favor. Você pode levar esse livro, eu peguei emprestado esse na biblioteca, eu esqueci de devolver, você pode devolver para mim? Esse que era um livro pesado, né? Enorme, 5 quilos. Aí Dumont sabia que aquele livro tinha sido, que ele podia ter sido o resultado da pergunta. Né? Diz o Luiz que ouviu o Dumont falar, assim, ó, na hora que eu falei, o Dumont falou assim, na hora que eu falei, eu percebi que eu falou bobagem. Aí vai lá, do outro lado de Paris, ele vai lá, caminha, vai até o lado de Paris, para a biblioteca, lá chegou e vai entregar o livro. Falou assim, olha, o moço se enganou, porque esse livro não era da biblioteca. Não. Resultado, ele teve que levar o livro de volta. Por que, agora, a minha pergunta enigmática, qual é a relação disso com a pergunta que eu fiz antes? O que isso tem a ver com fazer o exercício das categorias nativas? Okay. Não sei, professor. Gabriel, palpites. Eu também não sei. Miguel. Eu acho que às vezes tem muita coisa numa categoria nativa, tem muito simbolismo, tem muito significado, que às vezes se você substitui essa categoria nativa por outra coisa, você perde o essencial. Eu diria, tem uma frase do Moses que ele fala na oração, na prece, né? Que é, eu vou citar aqui, se para constituir tal noção, ele está falando uma noção abstrata e um conceito qualquer. Se para constituir tal noção não estamos ligados absolutamente pelas ideias correntes, ou seja, pelas ideias nativas, como elas são utilizadas, também não devemos perpetrar contra eles uma violência inútil. Não se trata de modo algum de empregar em um sentido inteiramente novo uma palavra utilizada por todo mundo, mas colocar no lugar da concepção usual, que é confusa, uma outra mais clara e mais distinta. Eu acho essa frase assim magnífica mesmo, assim como o princípio metodológico, como o princípio teórico. Eu sou sistemático, né? Ao contrário do Mozart, eu sou sistemático. Eu guardo as frases boas que eu vejo às vezes nos livros e eu guardo num arquivo assim só com frases boas. Essa é uma delas. Você pode criar um livro de frases. Isso é bem legal. Olha, a resposta é simples, embora seja difícil de perceber, eu concordo. Pedro, seu palpite. Eu não tenho. Tá bom. Vitor, e você, Vitor? Como relacionado no trabalho, aqui você pode fazer perguntas, por favor? A história, porque a minha história, você lembra da história? Por que o Mozart mandou o Dumont levar o livro lá para o outro lado do país? Não sei.
Não sei se tem algum palpite, não tem nenhum palpite. Tá bom. A minha interpretação dessa história é: qual era o problema aí? Era a tradução de um termo culpado. Era a tradução de um termo. Assim, por que isso era? Qual é a importância disso? Por que as pessoas. Por que a mulher que tem um filho e o homem tem também de ficar de resguardo? Mas é claro, são. Por quê? Porque, óbvio, o filho é dos dois, o filho não é só de um. Não é só a mulher que teve o filho. O homem também teve o filho. Eles fazem parte. É um empreendimento coletivo. Basta você se colocar na posição que você consegue perceber. Basta você fazer um exercício de se colocar dentro daquelas categorias. Claro, é um exercício. Não significa que você vai pensar como um ativo. Só você colocar, você consegue perceber que, poxa, está em jogo a reprodução social, está em jogo o clã, que está em jogo, não é só dela, eu também. É uma produção dos dois. Fez sentido? Sim. E você vê essa maneira como Moses Crabbe, ele fala assim, são às vezes chefes que representam, que falam seus grupos. Aí ele tem de vez em quando ele tem uns trechos assim meio arrebatados, né? E aí parece que ele está falando, ou quando ele fala, quer ver? Quando ele fala assim, é o é o Hal querendo voltar para o seu dono. Ele está definindo o Hal? Não. Então, ele está vendo. Ele está onde? Em que posição ele está se colocando? Na posição de sujeito, mas ao mesmo tempo não na posição de sujeito. Ele está numa posição intermediária, eu diria assim. É muito Claro, interessante. é uma posição de observador, né? Mas é uma posição de observação que faz um exercício de imaginar aquelas categorias, de pensar aquelas categorias. E, num certo sentido, propor uma tradução, né? Para Tanto é que, repara, quando ele está falando disso, ele está falando de uma. Ele nunca define muito bem os termos. Por que ele usa dádiva? Por que ele usa dom? Por que ele usa interesse? Por que ele usa desinteresse? Lá no final, não sei se foi a frase que você leu, Miguel, mas ele tem uma frase muito semelhante no final do ensaio sobre a dádiva. Quando ele fala assim, que seria o trecho da prece, não foi? Uhum. Não, pois é, esse trecho está lá no ensaio sobre a dádiva. Isso peço, olha, interesses são só palavras que a gente usou. Eu só não encontrei, pertence à nossa cultura, eu só não encontrei, só não temos outras. É isso tudo. Então, portanto, o que está em jogo não é estabelecer um conceito, no sentido de dizer o seguinte: o que é o interesse? O que é o desinteresse? Eles se opõem, não se opõem? Como fazem? Não. Mas é o seguinte: olha, ali está misturado tudo isso. As pessoas têm interesse econômico, que, embora talvez a gente não consiga traduzir, a gente consegue entender o que significa naquele contexto. Por quê? Porque o que está em jogo ali é um conjunto de oposições, que, por sua vez, e relações, que, por sua vez, constroem sentido. Interesses e desinteresses. Sei lá, fez algum sentido alguma das coisas que eu disse? Fez sim, eu acho que
eu acho que depois desse texto do Callier, que dá tanta relevância à questão do simbólico no Mauss, que eu acho que é algo que não fica claro se você lê só o Mauss e não lê, parece que o Callier cita vários trabalhos que desenvolvem essa ideia do simbolismo mais profundamente. Acho que dá para entender todo o dilema da categoria do Hall de uma maneira muito mais interessante, muito mais pro Mauss e pró, pelo menos, ao método do Mauss, ou as intenções dele. E acho que tudo isso ficou mais claro depois desse texto, assim. Agora, o Cahiers, ele tem uma certa implicância com o Lévi-Strauss, vocês não acharam? O Lévi-Strauss, você diz? Tem um momento que ele critica ele, né? Mas não achei como se ele tivesse sem crítica. Né? Olha só, o que o Lévi-Strauss vai dizer? Vai dizer que o fenômeno primitivo é a troca. Vocês lembram desse trecho, né? A gente passou por ele bem devagarinho. Bom, então, talvez tão lentamente que vocês dormiram no caminho. Mas aí qual é a ideia do Lévi-Strauss? Que a troca é o fenômeno coletivo, é o fenômeno primitivo, e não as três obrigações. Porque a troca é uma forma de comunicação e, portanto, aí vai, né? Aí ele faz uma crítica da redução da sociedade à comunicação, mas dizer que tem uma dimensão simbólica não é também dizer que essa dimensão da comunicação é a dimensão a partir do qual você vai explicar a dádiva? Não entendi, professor. Você poderia repetir? Posso. O Cahiers, o Lévi-Strauss vai dizer o seguinte: o fenômeno primitivo são as três obrigações. É a troca. Ok? E a troca é uma forma de comunicação. Por que ela é uma forma de comunicação? Porque ela está num... Por que ela é simbólica, eminentemente? Porque ela é uma forma de comunicação. Okay? Então, para Lévi-Strauss, se a troca pertence a um a outro, o caráter inicial, ou seja, logicamente anterior, é a relação. Então, a quem ela pertence não faz diferença, porque ela vai circular. Cahiers tem razão quando ele fala que quando ele fala isso, tira toda a questão da confiança, da desconfiança, esvazia tudo, né? Inclusive o sagrado, que é a crítica do Baudelaire. Ok? Cahiers então vai falar assim, que o universal são as três obrigações. Mas, por outro lado, que as três obrigações compõem toda essa dimensão de um espaço de, ao mesmo tempo, de liberdade, né? Ele faz uma oposição, né? Ele vai falar, o princípio da dádiva não é a categoria, a oposição central, a opinião dele não é entre interesse e desinteresse, mas é entre o simbólico e o prático. Mas ao falar assim, o que é realmente universal são as três obrigações, ele não está colocando num outro plano que não o simbólico. A não ser que você admita que as três obrigações são simbólicas por natureza e que o que você troca são sempre coisas com significado. Mas aí não está admitindo também que a ideia da comunicação, como admite o Lévi-Strauss. Mas, professor, eu não entendi exatamente essa questão, porque, tipo assim, o significante flutuante, ele é como se fosse um furo no real, né? E como assim um furo no real? No sentido de que, tipo assim, né, para aquele excedente de simbólico, apesar do excedente de simbólico, não se consegue explicar o total do universo. Né? E aí o significante flutuante é exatamente como se fosse um cimento simbólico, como se fosse um... Fecha a conta. Exatamente, um fecha-conta. Mas isso não nega
como poderia dizer, como se fosse uma condensação simbólica dentro desse significante. Como assim? O Kula, por exemplo, como significante flutuante, ele não é unicamente a troca. Não, o Kula não pode ser um significante flutuante. Desculpa te interromper, porque o Kula é um ritual. Ele tem uma definição. Tá, então vou pegar um exemplo melhor. Então, por exemplo, o Hal, né? A energia da floresta, né? Então, o Hal, ele serve não como uma troca, né? Não é só a troca o Hal. O Hal, ele explica, tem todo um mito por trás. A obrigação da retribuição. O objetivo do Hal é explicar por que se retribui. Mas o que ele vai dizer? Ele retribui porque é a coisa querendo voltar ao seu dono, etc. É uma ideia, né? Isso é muito interessante. Não é uma coisa, né? Mas aí existe todo um mito por trás que justifica o Hal, né? O Hal não é simplesmente um significante que não tem significado, né? Ele é exatamente um significante que condensa toda uma rede de significados. Que isso vai incluir tanto o fator religioso, né? Então o Hal é essa energia que vem da floresta, e aí você pode destrinchar em toda uma explicativa, como caráter de troca, né? Como caráter de comunhão, né? E tudo isso que pode vir dos três objetos. Então, eu não consigo entender por que se traz a ideia de que o significante flutuante ele nega esse fator, tanto religioso como esse fator da troca. Não, mas não, peraí. Se você reduziu, tá bom, vou te explicar. Se você reduziu o significante flutuante a isso, qual é a oposição que o Levi-Strauss estabelece entre, por um lado, a capacidade de criar significados, e a capacidade de associar significado ao significante, ok? Então, você tem que quer dizer o seguinte, utilizando lá o Saussure, você tem muito mais imagens acústicas do que imagens mentais para associar, ok? Tá. Mas o que o Levi-Strauss faz? Ele dá um outro passo, ele vai dizer o seguinte, olha, em toda a sociedade que as coisas começaram a significar, o simbólico nasceu num momento só. Por quê? Porque para ver simbólico, precisa ver sistema. Então, para ver sistema, você tem que haver relações de oposição. E, portanto, as coisas nascem no sistema. Então, o universo tornou-se significativo sem ser, por isso, conhecido. E aí, o que você tem? Você tem duas dimensões. A capacidade de significar algo e a capacidade de conhecer algo. Na hora que ele fala conhecer, ele fala assim, conhecimento das coisas, que só pode progredir muito lentamente. Em outras palavras, o significante flutuante tem oposição ao que é o conhecimento. O que ele representa? A falta de conhecimento. Qual é a consequência? Com o conhecimento, acaba a necessidade de significante flutuante. Limite. Como é que você conheceu tudo? E quando você conheceu tudo, significa o quê? Que você pode associar o significado, as relações mais apropriadas entre significantes e significados. Em outras palavras, você... então, do que ele está falando? Ele está falando de uma perspectiva referencial da linguagem. O conhecimento é o conhecimento do quê? Do mundo. E a capacidade de nomeação é a capacidade de nomeação do quê? De coisas do mundo. Professor, aí entra uma questão interessante, porque não sei se necessariamente seria conhecimento em si, seria uma relação com o saber. Por que eu digo isso? Porque sempre vai ter uma incapacidade de simbolização do real. Ou seja, o que isso quer dizer? Então, você vai, por exemplo, uma clínica psicanalítica, tem um ponto do real que ele vai descrever, que ele está sentindo, que ele está vendo, que ele está compreendendo, que ele não consegue explicar. Né? Que é exatamente o ponto de angústia, é uma coisa que não consigo falar o que é. Excelente a sua observação, mas isso não cabe no Levi-Strauss. O Levi-Strauss, ele traz qual é o exemplo que ele traz? Ele traz, por exemplo, o norte-americano,
que ele chega e fala, essa mina é tão buff, né? Então ele está sentindo uma coisa específica que ele não sabe o que é. Então ele usa um significante que não tem exatamente um valor próprio. É um significante que vai entrar pelo próprio o entendimento da situação, né? Não, tá bom, mas peraí. Você está falando disso de quê? De Levi-Strauss? Isso é do Levi-Strauss, no capítulo que ele faz da introdução do Stay, que ele dá. Ele dá esse exemplo? Sim, do norte-americano que faz o significante woof para mostrar um... Tudo bem. Eu não me lembro dessa parte, provavelmente não prestei atenção nesse exemplo. Uhum. Mas o ponto é o seguinte, não tem uma dimensão psicológica no Levi-Strauss, nesse sentido que você está apontando. Então, você falou uma coisa super legal aí, e você tem toda a razão, que na sociedade real, na vida real, nossas sociedades concretas e tal, a nossa capacidade de expressão daquilo que é importante, muitas vezes, falha. A gente não consegue expressar, a gente não consegue associar aquilo a palavras, consigo nomear. Muitas vezes a gente só consegue falar daquilo por meio de circunlóquios, sonhos, angústias, casos. Se você entra numa terapia, você não vai falar assim, olha, você não vai nomear você vai pegar o meu sentimento é esse, você vai falar assim, poxa, aconteceu uma coisa, estou chateado, você vai contar a história, você vai dizer como é que você sente, você vai dizer o que você pensou, você vai dizer o que você... E aí, se a terapeuta for boa assim, ela vai fazer uma pergunta que vai tirar o seu tapete, você vai cair no chão, você tabacar no chão, mas tudo bem. É uma coisa que você não tinha pensado, uma coisa que você não tinha visto, uma coisa que você não estava... E na medida que você vai fazendo aquilo, né, você vai conseguindo... como é que é o nome? No encontro psicanalítico, que tem a ver com uma dimensão que não está dita também, que é a dimensão do meu sentimento em relação ao cara que eu estou ouvindo, que acontece o processo terapêutico. Tanto é que o Lacan, ele usa bastante o significante flutuante, né? Ele tem eu não sou lacaniano, eu não vou saber dizer para você ou discutir nesses termos. Mas para Levi-Strauss, não. Para Levi-Strauss é uma questão puramente teórica, que está associada à ideia de conhecimento do mundo. Mais tarde ele muda um pouco isso no Pensamento Selvagem. Miguel. Professor, mas aquela questão que você citou da ideia do Kalia de tornar universal as três obrigações, e você colocou o contraponto de que, no fundo, isso seria desembocar no Levi-Strauss, entender tudo isso como comunicação. Eu não sei, não tem aí uma tensão entre o que ele está propondo e... Não me pergunta. Não, porque as três obrigações têm um caráter simbólico, muito importante para o Kalia. E você falou que esse caráter simbólico, significativo, no fundo, talvez poderia desembocar na mesma ideia de entender as três obrigações, Não. troca em geral de comunicação. Deixa eu ver. Quando o Levi-Strauss está pensando em troca, comunicação, ele está falando assim, olha, o paradigma que eu vou usar para entender isso aqui é o paradigma da linguagem. Ok? Aí o Cahiers fala do simbólico aqui, mas onde é que está o simbólico? Ele fala que ele existe, ele fala que está presente, ele fala que o que é o simbólico no moço? Você troca ideias, ok, mas é isso? Entendi, eu também tenho dificuldade para propor, porque eu diria que é um simbolismo que não é também redutível
ao paradigma na linguagem, ainda que seja significativo e ainda que envolva compartilhamento de significados. Então, tudo bem. Mas aí as coisas começam a ficar difíceis, né? Difíceis. Sim, com certeza. Olha, eu vou fazer uma proposta para vocês. Vamos ler. Esse texto, na verdade, ele é um capítulo do outro livro, né? Que é ah, que é tá naquele o dom ao terceiro paradigma, e cujo título original, o título caderno, é que ele está Moses Ilustre Desconhecido. Eu proponho que a gente leia o próximo capítulo. Que tal? O texto de hoje não foi uma pesquisa solta, professor? Da Cielo? Não. O que vocês acham? Vamos aqui nas notas. Por mim é tranquilo. Aqui também. Olha. Não, aqui foi publicado, não, tá certo, tá errado. Não nem Divisões Metodológicas. É na Revista Europeia de Ciências Sociais. Ok. Mas eu fiz uma comparação, é um texto muito parecido com o texto do... Quer ver, ó? Antropologia. Eu vou colocar aqui para vocês. Bom, primeiro deixa eu fazer diferente. Deixa eu terminar a aula, ok? Para a aula.